foi fazer a oferta dele. E ao chegar para fazer a oferta, Caim percebeu que Abel, seu irmão, havia sido mais virtuoso do que ele. Bem, Caim então teve uma ideia. Ao invés de se tornar virtuoso igual ao irmão Abel, ele resolveu eliminar o problema. Eu mato meu irmão e pronto. Não vai ter ninguém mais virtuoso na minha frente. Havia um homem numa vila bem pequena que de tempos em tempos ele era escalado para dar uma aula na igreja. Esse homem nunca buscou essa tarefa. E nem via em si mesmo o desejo de instruir os outros. A sua vontade era simplesmente servir discretamente, sem se destacar. Mas sempre que chegava o dia desse homem ensinar na igreja, algo diferente acontecia. As suas palavras pareciam fluir com clareza e sabedoria. Era como se dentro dele se abrisse uma fonte escondida e até os mais instruídos se calavam, impressionados com a luz dos ensinamentos daquele homem. Contudo, essa luz incomodava. Muitos dos que ouviam não queriam ser guiados. Queriam apenas confirmar o que já pensavam que sabiam. Assim, as palavras daquele homem eram constantemente questionadas, as suas intenções mal interpretadas e o seu esforço visto com indiferença. O homem, entristecido, continuava a ensinar por dever, não por aplauso. Sabia que não era por si mesmo que falava, mas por aquele que lhe confiava a mensagem. E, embora poucos ouvissem com o coração, ele nunca deixou de ensinar quando era chamado, pois compreendia no fundo da sua alma que a semente lançada não deixa de existir só porque o solo é duro. Obviamente que nós estamos falando do próprio Senhor Jesus Cristo. Essa história reflete o próprio caminho de Jesus. Ele não veio buscar glória ou reconhecimento humano. Ele veio por obediência ao Pai, por amor, e não por vontade própria de ser mestre entre os homens. Ainda assim, quando ensinava, suas palavras eram as mais sábias que os homens já haviam ouvido. Mas o povo, tal como os ouvintes dessa história, não queriam aprender. Muitos se admiravam, mas poucos se convertiam. Questionavam, duvidavam e até o rejeitavam. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 19, fala para a gente assim: o Filho do Homem veio
comendo e bebendo. E as pessoas dizem que ele é um comilão, um beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. É bem verdade. O povo apontava para aquele homem. Você está vendo aquele homem lá? Aquele homem outro dia era um cobrador de impostos. Era um funcionário público honrado. Tinha trabalho. Tinha dinheiro para pagar suas contas. Mas agora, ó, começou a andar com o pinguço ali, ó. Sabe lá o que vai virar da vida dele agora, né? Como é que é o ditado mesmo? Diga-me com quem tu andas, e direi quem é, né? As palavras de Jesus não eram falsas, mas elas revelavam verdades e exigiam mudanças. Assim como o homem da história, Jesus também ensinou não porque desejava o posto de mestre. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Ele não tinha esse desejo, mas ele sabia que ele tinha uma missão. Ele sabia que a semente da verdade, ainda que parecesse perdida no meio dos corações duros, germinaria no tempo certo. Em cada alma que um dia quisesse ouvir a verdade de Deus. Nem sempre o verdadeiro mestre é aquele que quer ensinar, mas aquele que obedece ao chamado de Deus. E nem sempre o povo que ouve está pronto para aprender. Mas o que vem de Deus nunca se perde, mesmo quando é rejeitado. Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 13 em diante, diz: certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que se tinha plantado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 6, também nos diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, os despedacem. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 14, diz assim: e se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi o pó dos vossos pés. Provérbios, capítulo 9, versículos 7 e 8, diz assim: o que repreende o zombador traz afronta para si. O que censura o ímpio atrai injúrias. Não repreendas o zombador para que não te odeie. Repreendas ao sábio e ele te amará. Tito, capítulo 3, versículos 10 e 11, diz assim: evita o homem faccioso,
depois de admoestá-lo uma e outra vez, sabendo que tal pessoa está pervertida e peca, estando já condenado por si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 12, diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Romanos 16, versículo 17, finalmente diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. O apóstolo Paulo orienta claramente: afasta-te dos que perturbam e corrompem a verdade. Não é tua obrigação convencê-los. Tua obrigação é manter a tua fé intacta. Nós devemos falar a verdade. Devemos ensinar com amor. Mas quando o coração dos ouvintes se fecha, devemos seguir o nosso caminho, sem ódio. Apenas deixando-os nas mãos de Deus. E, sobretudo, devemos cuidar da nossa própria salvação. Porque a fé é pessoal. Romanos, capítulo 14, versículo 22. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Tomemos nós também cuidado para que não queiramos matar a Abel. Que a paz e o amor de Deus permaneça com todos nós, em nome de Jesus. Amém.